Oi, eu sou a Daisy. E eu sou a Mini. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Donascast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freela, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre mercado de trabalho e afins. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre desenhar mal. Ou melhor, né, a importância da gente desenhar mal, que é uma parte muito importante do processo, né, desse processo criativo que a gente tem. Mas, na verdade, né, como é que a gente define se um desenho é bom ou não, se ele tá bonito ou não? É muito relativo, né, Daisy? Sim, o que faz um desenho estar ruim, né, entre aspas, muitas vezes pode ter mais a ver com a nossa própria percepção do nosso trabalho, né, do que de qualquer outra coisa. Às vezes a gente pensa que, já que desenhamos mal, talvez seja melhor nem desenhar tipo, esse não é o caso, né, você não pode desistir. Isso só mostra que você ainda tem um caminho a percorrer até chegar no ponto que você deseja, né? E é por isso que devemos desenhar muito e muito mal. Com certeza, né? Eu acho que a gente, quando é criança, a gente também é muito bombardeado com essa ideia de perfeição, de você tem que fazer tudo direito, você tem que tirar notas boas, você tem que se comportar, você tem que fazer tudo bem, né? Você não pode errar, você não pode sentir esse sentimento de frustração do erro, né? E eu acho que isso ganha muito peso quando a gente cresce, né? Esse medo de errar e o medo ainda de ser julgado pelas outras pessoas pelo erro, né? Tipo assim, fazer um desenho e aí outras pessoas virem falar que é ruim e você sentir vergonha disso, né? Você fica envergonhado quando você erra. Sim, a gente acaba colocando muito peso, né, na opinião do outro, né, sobre o que fazemos, e não, nem tudo, né, não só no desenho, mas em tudo. E isso acaba gerando muita ansiedade, né, e essa ideia do perfeccionismo, que a gente já falou em um outro episódio, na verdade, então você que acompanha já deve ter ouvido, mas se você ainda não conhece, o nosso último episódio do Vida de Freela é sobre o perfeccionismo e a gente fala muito sobre isso. E uma coisa que a gente também não para pensar é que a opinião do outro também é relativa, né? Porque, tipo, cada um tem sua trajetória, tem seus gostos, tem suas afinidades, então nem sempre elas vão ser iguais às suas, né? Então, tipo, às vezes é legal você ouvir uma opinião externa, mas você tem que ter esse cuidado de filtrar, né? De filtrar isso e tipo assim, beleza, essa é a visão de uma outra pessoa, mas eu também tenho a minha visão. Então você ter isso como um equilíbrio, né? Ele pode gostar de uma obra que você acha ruim, por exemplo, e tá tudo bem. E às vezes podem ser só pessoas chatas mesmo, aí você só ignora. Com certeza. Não, eu lembro muito que quando eu comecei a ler One Piece, eu vi o anime, na verdade, eu comecei pelo anime, e eu achava muito feio o desenho. E aí foi um tempão até eu falar, não, tá, eu vou ler. E aí, só que eu comecei a ver e eu gostei muito da história. E o desenho super casava com a história. E conforme o autor ia desenhando mais, você via que o desenho dele ia melhorando, e você via como a história ia melhorando, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, fica tão preocupado com isso. Ah, mas o meu desenho tá feio, mas às vezes isso nem é o caso, sabe? Às vezes você está contando uma história e a história está sendo sustentada por esse desenho. E tem muitas pessoas que gostam. Tem gente que já virou para mim e falava, olha, eu não leio One Piece porque eu acho muito feio o desenho. Eu falei, tudo bem. Tipo assim, você não quer, tudo bem, sabe? Você acha feio, ok. Você não precisa usar uma blusa com personagem. Mas eu gosto. Hoje eu já acho legal, já acho bonito. Então, eu consumo esse tipo de trabalho e é a minha opinião. Isso também varia tanto com cultura, né? Essa questão do bonito, essa questão do que é belo, aí entra também já nessa coisa do mercado que vende o ideal de beleza e bababá, né? Tipo assim, o realismo é o que é o mais bonito, é o que é o mais certo. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem uma fase do realismo, que a gente quer tipo, desenhar um olho muito real, que a gente quer desenhar, que às vezes as outras pessoas só falam que o seu desenho tá legal quando tá mais voltado pro realismo, sabe? Eu não sei, eu tenho essa impressão, pelo menos da minha vivência. Eu acho também, eu ia falar isso também, que eu acho que existe também um tipo de traço mais comercial, né? Que ele é mais vendável. Então, tipo, as pessoas acabam colocando isso como se fosse o padrão do desenho bonito, né? Essas coisas, mas isso é muito relativo, né? Tipo assim, eu lembro... por exemplo, tem um filme mais lado B, um filme francês ou belga, não me lembro, chama Bicicletas de Belleville. Ah, tá. E ele tem um traço
totalmente fora do que você está acostumado a ver de Disney, Pixar e tal. Então, às vezes, as pessoas podem até se sentir incomodadas assistindo, porque ele tem um traço totalmente diferente, mas isso não tem nada a ver se a obra é boa ou não, sabe? Porque tem tanta coisa por trás, conceitualmente, daquela história, que ela é muito mais do que só o traço, sabe? Então eu acho que é isso também. Tem muito de estilo, tem muito isso de cultura que você falou. Então todas essas coisas são relativas, né? É muito relativo a gente falar aqui o que é um desenho bom, o que é um desenho ruim, né? O que é arte, afinal? Exatamente. Aliás, nossa, eu lembro da Daisy perguntando pro Kaká. Já vi agora, hein, gente, na aula do CAD. Piada interna aí do CAD já. Da nossa turma, pelo menos, né? Mas né? Eu acho que a gente tem que tentar olhar para as coisas que a gente faz, né? Para nossa produção com outros olhos. Porque, às vezes, o desenho que está ali, muitas vezes, ele não é o que estava na nossa cabeça. E isso é muito frustrante. Isso é muito, muito frustrante. É realmente, às vezes, difícil de lidar. Porque você sabe que o que você queria fazer, você tem a noção na sua cabeça do que é, tipo, bonito, do que você quer fazer. Só que você ainda não consegue, né, fazer aquilo. Só que a gente tem que perceber que isso é uma parte da sua carreira, sabe? Isso é uma parte do seu processo para chegar onde você quer. Que não existe um dom, né? Tipo assim, não existe uma pessoa que vai nascer lá, acabou de sair da mãe, já tá com um pincel pintando a Mona Lisa, né? Na primeira tentativa, né? A primeira vez que pegou no pincel, já vai colocar. É para isso que tem o estudo. E é essa etapa que eu acho que é a mais frustrante, que entra nessa coisa da importância de desenhar mal, né? Que é essa parte que a gente tem que permitir o erro e a gente tem que errar, porque é só o erro que vai permitir para a gente crescer, permitir que a gente melhora, né? Às vezes, a primeira vez que você tentou fazer aquela coisa da sua cabeça não deu certo, mas nada te impede de tentar de novo, e de novo, e de novo. É persistir, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente para de desenhar ou produzir, né, por causa dessa frustração, a gente está se privando dessa evolução, né? Igual você falou, não adianta, vou desenhar a primeira vez aqui, nossa, ficou horrível, vou desistir. Tipo, aqui, chutei o balde agora. Joga tudo fora. Nossa, eu vou chutar o balde aqui, acabou. Sabe, bem, não funciona assim, tá? Então, tipo, é um processo, não vai ser na primeira, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira vez. Depois de 1000 vezes você tentando, aí sim as coisas vão começar a dar certo, você vai sentir essa evolução. E a ideia aqui, na verdade, do episódio é fazer vocês entenderem que esse é o processo e aceitar o erro como uma coisa que faz parte, que é natural, né? O erro vai estar ali. Sempre que você quiser começar algo novo ou testar uma nova técnica, sempre vai ter esse momento de adaptação, né? É um processo mesmo, como a gente estava falando. E temos que enxergá-lo assim, não como um produto final sozinho, né? Mas sim como um conjunto de estudos que nos ajuda a chegar onde queremos. A questão é errar, e errar muito, para só assim você conseguir acertar. Eu lembro até que eu li um livro, eu não lembro se era no Survival Kit, no Animeiro Survival Kit, ou se era naqueles de desenho da animação, que tem uma coleção que é tipo desenhos para animação, que é para você treinar e tem tipo figura humana, animal, mas eu lembro que um desses livros, mas isso também não tem uma causa, se eu achar depois eu falo lá no Instagram, mas que eu lembro que eu li uma frase, que essa frase me impactou muito, que é aquilo: por trás de um bom desenho tem 1000 desenhos ruins. E aí eu fiquei assim, é verdade, né? Você tem que desenhar, que nem a gente sempre bate nessa mesma tecla, que é prática. Tudo é prática, 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 né? E uma coisa que eu também acho muito importante você saber, porque também não é só, tipo, vou desenhar qualquer coisa 1000 vezes. Você vai ficar muito bom nessa mesma coisa. Desenhar 1000 olhos, você vai ficar muito bom em desenhar olho, eu presumo. Mas eu acho que é importante a gente também ter um foco, sabe? A gente saber onde que a gente quer chegar. Se é analisar seu trabalho, analisar suas referências. Eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado muito de, quando a gente for olhar nossas referências, a gente entender por que elas são nossas referências. Por que eu considero esse desenho aqui um desenho bom? Por que eu considero essa composição aqui uma composição boa? E tentar ver o que me chama atenção, qual caminho que eu quero seguir. Tipo, eu quero seguir aqui mais para esse estilo que vai para um realismo, eu quero seguir mais para esse que vai para um cartoon, que eu acho que isso facilita muito na hora da gente saber o que estudar e ajuda a deixar esse caminho mais claro para você também errar, mas errar
como pode dizer, um erro mais planejado, sabe? Um erro que vai facilitar você chegar. Porque, às vezes, quando você faz de tudo um pouco, acho que ainda fica um pouco caótico. Né? Pelo menos eu era assim. Eu queria, às vezes, fazer de tudo um pouco e eu não sabia o que fazer. Então, eu errava muito, mas eu errava, tipo, geral, né? Aí você fica meio assim, ainda não cheguei onde eu quero, não sei onde eu quero. Então, acho legal você parar para esse momento e perceber o que você está fazendo e, às vezes, onde você quer chegar e tentar fazer alguns estudos mais específicos, né? Sim, eu acho que isso já vai entrando no nosso próximo estágio aqui do episódio, que é como lidar, né, com esse medo de errar, assim. E juntando a isso que a Mini falou, eu acho que uma coisa importante é que você faça exercícios soltos, sabe? Desenhe com a mão esquerda, de olhos fechados, com tempo definido. Então, se dê essas pequenas tarefas, né, que vão deixar o erro mais comum e menos assustador, porque a gente tem muito medo de, às vezes, começar uma coisa porque você já tá com aquela ansiedade de, nossa, não vou conseguir fazer, eu vou errar, não sei o quê. Gente, você tem que errar. A questão é essa. Porque é só errando que você Esse é o para-casa. Então, assim, faça esses exercícios, ainda mais quando eles são meio malucos, é o melhor ainda, sabe? Porque aí o erro, acho que ele para de ser tipo um monstro, né? Tipo assim, que tá debaixo da sua cama. E ele passa a ser uma coisa que você convive, né? Tipo assim, eu não sei cozinhar direito. Toda hora, tem hora que eu queimo uma coisa, fica salgado, mas eu tô convivendo com isso e a cada dia eu melhoro. Aí eu aprendo, era, na verdade, uma colher de chá, não uma colher de sopa. Né? Sei bem. Mas é isso, sabe? A gente, acho que coloca muito peso. É que nem a gente falou, né, de ser perfeito. E de, tipo, da arte estar perfeita. Mas é que nem a gente falou, o que é uma arte perfeita, né? Quando eu fiz aquele curso que, quem já ouve aí já sabe, né? Que eu fiz o curso de criatividade do Adolfo Serra. Ele fala muito disso, né? Dessa etapa de experimentação, dessa etapa de adaptação, né? Com uma nova técnica ou com um novo projeto, que você tem que abraçar o erro mesmo, que ele é parte daquele processo. E que, às vezes, é esse erro que vai te dar soluções que você nem tinha pensado antes. Não sei se vocês já tentaram controlar a aquarela. A aquarela tem vida própria, ela vai para onde ela quer. Então, só que, às vezes, você fica assim, gente, olha, ali não era para ir, passou dali, mas ficou legal. Talvez esse efeito possa ser duplicado em outra ilustração. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a enxergar o erro dessa forma, enxergar o nosso desenho mal, entre aspas, né, dessa forma também. Ele é uma parte para você, ele é um aprendizado e não necessariamente um produto final, né? E às vezes é difícil lidar com isso, principalmente com o Instagram, né, com essas coisas da vida que você tem que ficar postando e às vezes as pessoas querem que você poste só coisa bonita, né, entre aspas. Exatamente, isso foi muito importante você falar, porque muitas vezes a gente acha que para fazer um tipo de desenho, por exemplo, você tem tipo uma receita, né? Como se fosse uma receita de bolo, você tem que seguir exatamente esses passos aqui para fazer, e às vezes não, sabe? Às vezes você tem o seu próprio método de fazer as coisas, e aí quando você vai testar às vezes um método diferente, você se permite, né, errar, e aí você acaba descobrindo coisas muito legais, e tipo, o que talvez você consideraria um erro, não é um erro, sabe? Então, eu acho que esse processo de experimentação e de tentativa e erro é o mais importante na hora de você descobrir, né, novas formas de pensar e de reproduzir a sua arte, né? Sim. E, gente, quando fica feio, tipo, fica aquelas coisas que realmente é tensa de olhar, só não posta, ignora. Vai, passa pro lado, vamos pro próximo. No próximo fica mais bonitinho, né? E a gente vai, né? Mas eu acho que agora a gente vai então para o nosso segundo, né? Nossa segunda, não é bem uma dica, é mais nossas observações sobre isso, né? Como lidar com isso, que é para você realmente treinar seu olhar, né? É o que a gente já falou, né? Comece a olhar para o seu desenho, para a sua obra, né? Com aspectos definidos ou estudos específicos. Ao invés de só olhar para o desenho e falar, nossa, que desenho horroroso, que péssimo, aí já, né, já fica colocando para baixo, tente entender por que você está achando isso. Por que eu estou achando que esse desenho está ruim? É a composição? É a cor? Não ficou parecido com o que eu estava pensando? Por que o desenho da outra pessoa fica daquele jeito e o meu não? Mas assim, em vez de você só pegar nessa... Eu acho que isso é só a primeira layer, sabe? Do que você está vendo, é a primeira camada ali. Eu acho que você tem que ir mais fundo, você tem que pensar, olha,
realmente o outro, por que o dele tá legal? Ah, tá, o olho ficou num tamanho melhor. Um tamanho que tá mais proporcional, parece. O meu não tá tanto. Ah, ok. Então, eu acho que quando você começa a ver essa análise, analisar o desenho desse jeito, de uma maneira um pouco mais de estudo mesmo, né? Um pouco mais, não sei se pragmática é a palavra certa, mas de uma maneira mais focada. Eu acho que você consegue quebrar um pouquinho dessa concepção de tipo, eu só desenho mal. Ou quando alguém te fala assim, não, mas meu desenho é muito ruim. Não, peraí, o que tem no seu desenho? Porque tem aspectos bons também, né? Sim, até nessa questão de quando a gente vai analisar, né, o trabalho de outra pessoa, não tente copiar, sabe? Copiar só por copiar. A gente não vai entrar aqui nessa questão de plágio, né, nesse episódio. Até se você quiser um episódio sobre isso, manda aí um recado pra gente, manda um direct que a gente faz, um episódio só falando sobre isso. Mas para isso tudo a gente sabe que é muito comum, né, a gente pegar obras de grandes artistas, por exemplo, e tentar reproduzir, né, estudar como é que ele fez isso e eu tentar aplicar na minha arte, mas lógico, né, gente? Sempre dando os créditos, tá? Mas nesse estudo, realmente pare e analise o que nesse desenho te chama mais atenção, o que você acha que faz dele ser um desenho bom, né? E na próxima, tente aplicar isso no seu e assim por diante, né? Assim que é o processo de você aprender realmente. É a persistência, gente. Persistência no erro, até virar acerto. E assim, gente, uma coisa muito importante também que a gente vai dar aqui como uma dica, né, entre aspas, se perdoe. Eu sei que é super difícil isso, porque a gente se cobra muito, né? Mas a gente tem que aprender também a cuidar da gente mesmo. Então, aprenda a se perdoar. Sabe que você está fazendo o seu melhor, né? E que você precisa respeitar isso. Lembre que vai ter horas que sua percepção visual vai estar muito mais refinada que a sua habilidade, isso é normal, né? Afinal, o nosso olhar está constantemente sendo treinado aí por todo o conteúdo que a gente consome, né? O tempo todo, enquanto o nosso traço é só quando de fato a gente pratica, né? Desenha ali, né? Porque é uma memória mais mecânica. E é normal isso acontecer, né? Mas olhe para trás, veja o quanto que você já deve ter caminhado aí na sua trajetória, desde o seu primeiro desenho, né? Que você vai depois excluir do Insta. Tô zoando. Quem mas, nunca, assim, né? Gente, eu já arquivei tanta coisa. Tem hora que eu olho para trás e fico assim, gente... Deixa eu só esconder isso aqui, tô zoando. Mas uma coisa que eu acho legal também quando a gente faz isso é olhar, tipo, olha, esse era o meu melhor naquela época. E se orgulhe disso, sabe? Porque você tá ali tentando. Tem gente que nem tenta, tem gente que não consegue nem passar da primeira etapa de, tipo, eu desenho mal, então eu paro. Tem gente que já para ali. Pensa assim, no quão corajoso você já está sendo, continuando além disso, de tipo, ter essa noção que você ainda não está 100% preparado, mas mesmo assim persistir, é uma coisa corajosa pra caramba, sabe? Nossa, então, demais. saiba ver isso em si mesmo, sabe? Saiba valorizar isso, né? E você vai conseguir perceber essa melhora, gente, a cada desenho, sabe? Você consegue perceber uma coisa assim que depois de um tempo você vai ver, tipo, você olha aquele desenho, tipo, às vezes de um mês atrás, você já vai, gente, olha aqui como eu já tô conseguindo ver, como eu já tô conseguindo fazer muito melhor, né? E ao invés de ficar vendo só as falhas, ver o positivo, ver que agora você já não precisa mais esconder a mão atrás, ou no bolso, ou atrás da pessoa. Assim. Eu sempre fazia isso, você fazia? Eu escrevia todo mundo, velho. Essa é a classe. Na época de emo, né, era a franja no olho, e um dos olhos você só desenhava o olho. E aí a mão pra trás, né? A mão ou no bolso ou a mão pra trás. Ou eu só sabia fazer aquela mão fazendo o sinalzinho de paz, sabe? De beijo. Aí eu só desenhava todos os personagens, era isso. Aí ou um olho piscando. É porque a gente faz isso, né? O que a gente consegue fazer na época. Hoje, eu já consigo fazer 2 olhos. Olha aí. A mão não precisa sempre estar atrás. Pode estar até segurando um lápis. Olha aí o quanto que eu já caminhei, sabe? E apreciar isso, né? Aí vai se sentir mal, que você ainda não chegou onde você quer chegar, pensa, olha como que tá sendo, olha como eu tô melhorando. E ver a diversão que há nisso também. Tem hora que vai ser tenso, tem hora que realmente, né? A gente já fala aí que tem essas questões da ansiedade, perfeccionismo, quando a gente tem nossa autossabotagem também, fica uma coisa muito difícil. Mas só lembrar, né, que o erro, gente, é o consistente, né? A gente nunca vai parar de errar, e isso é um fato.
Exatamente. Isso que você falou me lembra muito aqueles exercícios, né? Às vezes é tipo um challenge, às vezes que as pessoas também fazem no Instagram, que é aquele redraw, né? Você vai lá vai redesenhar uma arte antiga, e aí você desenha agora e você consegue ver claramente, né? O quanto que você evoluiu. Então, esse é um exercício legal, às vezes, você fazer para você tentar analisar e perceber, de fato, que você continua aí praticando. E, às vezes, no dia a dia você pode não perceber, mas, de fato, você está evoluindo. Bom, gente, acho que era isso que tínhamos para falar. Esperamos ver vários desenhos ruins pela frente aí. Afinal, eles são motivo de orgulho e mostram que você está se desafiando e correndo atrás do que gosta, né? Se quiserem mais dicas, se ficaram com alguma dúvida ou tem um feedback para a gente aqui no Vida de Frila, mande um e-mail para arte.donas, arte sem o E, tá? É art.donas com 2 N's, @gmail.com, ou manda um direct no Instagram, @arte.donas, igual e-mail. A gente acaba por aqui. Esse foi mais um Vida de Frila. Boa sorte com os boletos e mandem jobs. Tchau!